Então, pessoal, vamos agora à nossa aula 2 da disciplina de tópicos integradores para engenharia civil, onde nós estamos estudando BIM através da ferramenta Revit da Autodesk. Na aula de hoje, a gente vai fazer um projeto em Revit, transformando uma planta que já existe em CAD. E para isso, a gente vai buscar uma planta aqui nesse site, no ativocad.com. Aqui tem vários materiais, né, desde blocos até projetos completos, outros materiais aí também, se vocês quiserem acessar, tá? E o que é de nosso interesse são os projetos completos. Então, quando a gente vem aqui, a gente já tem vários projetos já 100%, né? Alguns são só arquitetônico, outros são só as disciplinas isoladas, mas também tem alguns projetos que são completos mesmo, com todas as disciplinas, né? Tem o arquitetônico, o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário, tá bom? Desses aqui, ó, tem alguns que tem uma área construída bem grande, né? 338, 228, mas eu peguei um projetinho menor. Ó, eu peguei esse aqui, até para a gente não ficar com o vídeo muito longo. Casas de 1/4 para lote estreito. Então, quando a gente clica aqui, ó, ele já aparece aqui a opção de fazer download, tá? E esses aqui são os arquivos que vão vir, tá bom? Casas de 1/4 para um lote estreito. Então, a gente bota aqui fazer download, carregando o link, baixar projeto. Vamos agora para o Revit, onde eu já deixei aqui aberto um projetinho modelo, que eu vou passar para vocês também. Aqui tem já algumas plantas pré-definidas, tá? A gente vai começar aqui apagando o pavimento superior, porque nós não vamos ter pavimento superior, vai ser apenas pavimento térreo, certo? Em seguida, a gente vai importar aquela planta lá que eu baixei, lá em AutoCAD, né, lá em DWG, e a gente vai importar ela para planta de piso pavimento inferior. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em inserir, importar CAD. Aqui a gente vai, aqui onde eu deixei salvo, né? Vou pegar esse maiorzinho aqui, 55,3 metros quadrados. E antes da gente clicar para abrir, é importante a gente ver aqui essas opções, está tudo marcado direitinho, né? Camadas, níveis todos ok. Unidades de importação, vamos colocar aqui em metro. Colocar em nível pavimento inferior, ok. Cores a gente pode mudar também, vamos botar preto e branco, porque pra gente não interessa essas cores aí, né? Já que a gente vai usar esse desenho só como uma guia, tá? E posicionamento, a gente pode colocar aqui manual centro, que aí a gente mesmo posiciona, ou então manual origem, tá? Que aí a gente pode ir para outro posicionamento mais para o cantinho esquerdo aqui. Mas eu vou colocar aqui então manual centro, abrir, olha só. Aí a gente já vai poder arrastar ele aqui e clicar em algum lugar. Ó. Cliquei, pronto. Tá aí, colocamos nossa planta baixa em DWG que a gente acabou de importar e vamos começar a fazer aqui o projeto a partir dessa planta baixa. A primeira coisa que a gente tem que ter é um pedaço de terra, né? Um chão. Então a gente vai ter que vir aqui em massa e terreno. Sólido topográfico. Vamos clicar aqui e vamos colocar criado esboço. Aqui vão aparecer algumas opções para a gente poder desenhar a área que a gente quer criar esse chão, né? Eu vou selecionar logo aqui o retângulo e vamos trabalhar só com essa geminada aqui, tá bom? Não vamos fazer as duas não, que isso aqui é uma cópia, né? Então a gente faz só essa geminada aqui mesmo. Então eu vou pegar bem daqui e vou colocar até aqui. Pronto. Clico OK. Se a gente vier aqui no 3D, ó, notem que já tem aqui
um substrato, né? Uma partezinha de baixo onde a gente vai poder construir em cima, tá? Então, agora, vamos dar uma mexida nele, né? Se a gente vier aqui em propriedades e clicar, opa, dá um OK, sair de desenhar. Ó, se a gente clicar nele aqui e vier em propriedades, ele vai estar aqui com o nome sólido topográfico, tá? Que aí a gente pode clicar nele, selecionar ele, podemos ter outros sólidos topográficos também. A gente pode também vir aqui em editar tipo, e aqui a gente pode mudar a estrutura dele, tá? Aqui ele está com uma estrutura padrão de 0.3, onde não está definido muita coisa, né? Por exemplo, não está definido material, apenas que é uma estrutura de 0.3 metros, né? Então 30 centímetros aí para poder você construir em cima. Então vamos fazer algumas alterações aqui, né? Vamos pegar aqui esse material, vamos mudar. Vamos colocar terra, terra, ok. E vamos colocar aqui mais um material por cima. Vamos colocar grama. Então, aqui a graminha. Aqui. Nenhum dos dois eu vou colocar como material estrutural. Eu vou botar a grama como variável, né? Que vai estar por cima. Eu vou colocar aqui 10 centímetros de grama. E vou apertar OK. Aplicar, tá? OK. Opa. Vamos aqui no 3D. A gente já tá no realista. Ele às vezes está demorando aqui no meu para atualizar. Mas daqui a pouco a gente pode vir aqui que ele vai estar com a terra embaixo e a grama em cima, tá? Então, por enquanto, vamos dar continuidade aqui. Agora que a gente já tem o terreno, a gente pode começar a construir as nossas paredes, tá bom? Edificar aqui as paredes, começar a marcar elas aqui. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a dimensão dessas paredes aqui, qual é a espessura. Então a gente vai vir bem aqui na cota alinhada. Vamos clicar daqui para cá. Opa. 15 centímetros. Professor, por que que você está fazendo isso? Porque às vezes pode ter outras espessuras aí de parede, né? E quando a gente importa o DWG, é sempre interessante a gente averiguar que está tudo direito, né? Então tá aí 15 centímetros dentro do esperado. Se a gente olhar essa daqui, ó, ela já é uma parede de 12. E quando chega bem aqui embaixo, ela tem um ressaltozinho. Já fica para 15, tá? Essa parede central aqui, ó, ela já é um pouquinho mais grossa, ó. É 20, certo? Então é bom a gente sempre dar uma verificada antes de começar a desenhar aqui as paredes, ok? Então tá aí, cotas já não são mais necessárias. Vamos começar aqui a desenhar a nossa parede. Se a gente clicar aqui, ó, em parede, a gente vai ver que temos aqui algumas opções. Parede externa, que é o que a gente vai estar utilizando aqui. Tem mais aqui para cima. 140, 190, 138, 135, 300, 225, 200, que a gente vai usar aqui no meio também, certo? Então tem aí várias paredes já prontas para a gente utilizar. Vamos manter essa de 0,15. Vamos vir aqui, clicar na borda. Ó, vocês estão vendo aqui que ela vai desenhando na medida que eu vou puxando e que ela vai desenhar já a parede no tamanho certinho. Professor, você está passando as janelas? Tô. Porque se a gente não passar as janelas, na hora de construir o elemento janela, né, se a gente tiver só o espaço aqui,
ele não vai criar. Ele tem que ter uma parede para que a janela seja criada naquela parede, tá? Então, desenhei aqui uma parede bem comprida, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no 3D. Opa, olha ali que ele já renderizou a nossa terra e a nossa superfície aqui de grama, que nem tá mostrando aí 10 centímetros, mas ela tá aí também compondo. Então tá aqui a parede, ó, foi criada aqui a parede. Dá para ver aqui que ela seguiu bem direitinho aquele trajeto, né? Então vamos voltar lá, continuar criando o restante dessas paredes. Arquitetura parede, 0,15. Olha só, eu vou deixar essa daqui sem estender a parede para vocês verem como vai dar erro quando a gente for tentar colocar. Uma vez que a gente construiu uma parede aqui, ó, a gente pode estender ela, ó. Não precisamos construir outra, tá? Para emendar. A gente pode só estender ela aqui. Aqui no botãozinho e vai puxando. Outra forma também, pessoal, ó, da gente não ter que ficar vindo clicar direto aqui, é ir pelo atalho, ó. Cadê? WA, tá? Então se a gente clicar WA, ele já abre aí pra gente inserir parede. Vamos ver se já tá tudo aqui. Feito aqui também, feito aqui também. Essa daqui a gente não mediu, mas ela é de 15. 15. Então, vamos colocar uma parede aqui. Pronto. Tá tudo aqui, aqui, aqui. Tá, tudo colocado aqui, aqui. Vamos colocar logo essas aqui que são. Essas que são de 12, né? Que a gente tinha medido. As de 15 são essas. Então vamos colocar logo. Uma aqui. A outra aqui. Vamos dar uma olhadinha no 3D. Olha só. Aqui os dois pedacinhos, os dois cotoquinhos que eu botei lá, né? Os dois calços de porta. Agora a gente vai colocar as do meio aqui. Que a gente tinha medido que era 20, né? Então vamos aqui em parede.
Vamos escolher agora aquela parede genérica de 200 que a gente tinha visto. Vamos puxar aqui direto. Só tinha essa de 200, né? Então, olha ela aí. Aí criamos a parede. E agora aqui nós temos duas de 12. Vamos procurar aqui. 100, 140, 215, 140. Eita, não tem de 12. Então o que que a gente vai fazer? Vamos pegar bem aqui essa genérico 140 alvenaria. Editar tipo. Duplicar. Aí aqui a gente edita para ficar dos 120, né? E aqui a gente edita, opa, dentro da construção 120. Aqui, pessoal, do mesmo jeito que a gente editou lá no terreno, a gente pode colocar outras camadas e nessas outras camadas a gente pode colocar diversos materiais. Podemos colocar aí um acabamento só chapiscado, podemos colocar por cima uma cerâmica, tá? Podemos colocar uma manta impermeabilizante antes da cerâmica também, tá bom? Então, vai depender aí das necessidades de vocês. Para manter simples aqui a coisa, eu vou deixar só na estrutura mesmo. Então, aplicar, ok, tamanho então 120 alvenaria. Clicar aqui. Puxar até aqui. Agora outra aqui. Opa, peguei no lugar errado. Pronto. Estamos com todas as paredes desenhadas, certo? Aí, todas as paredes desenhadas. Ok? Agora, vamos desenhar as portas. Vamos colocar aqui as portas, tá? Mesmo procedimento, a gente vem aqui na portinha, clica. Aí a gente vai ter vários tamanhos de porta. Aqui a gente quer uma de 80 centímetros por 2,10 m. Então vamos procurar ela aqui, se já tem alguma desse tamanho. 80 por 2,10. Ó, isso aqui não tem, não vamos usar essas não. Vamos usar uma porta simples, mas não tem 80 por 2,10. Então vamos pegar essa daqui, editar tipo, duplicar. Aí aqui a gente coloca o tamanho que a gente precisa. 800 por 200. Então aqui a altura. E aqui a largura. Aplicar. Ok. E aqui, ó. Se a gente clicar nela aqui, a pessoa ficou torta, né? Ficou. Aí agora a gente clica nela com o botão direito e a gente vai ter aqui essas duas opções, inverter mão e inverter faceado. No caso, a gente vai precisar só inverter mão, tá? Porque ela já está na face correta. Mas se a gente tivesse colocado ela e ela fosse para o outro lado, a gente vinha em inverter faceado, tá certo? Então, no nosso caso aqui, como a gente colocou ela já para o lado certo, a gente vai só em inverter mão, tá? Então, tá aqui nossa porta de 80 por 210. Aqui do outro lado tem outra desse mesmo tamanho, né? Notem que quando a gente chega aqui, ó, ele já alinha bem direitinho com o desenho CAD, ele pega a referência do desenho, né? E aqui a gente vai precisar fazer os dois, ó. Inverter mão, foi para lá, e inverter faceando, foi pro outro lado aqui, certo? Então,
Aqui a gente tem umas janelas, mas não vamos nos preocupar com elas agora. Subindo, temos aqui mais duas portas que são do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Porta. Opa. Colocar ela aqui, ó. Aí, tá aí. Alinhou. Vou colocar a outra logo aqui também. Pronto. E botão direito. No caso aqui, a gente vai precisar inverter só faceando aqui para o outro lado. Pronto. E nesse aqui, a gente vai precisar inverter a mão e depois inverter faceando. E aí desenhamos, né, inserimos os nossos dois elementos porta. Subindo aqui, a gente tem mais duas desse mesmo tamanho aqui e duas de 70 por 2,10. Então vamos primeiro colocar essas e vejam aqui que a gente deixou espaço. Olha só, na hora de vir aqui, ó, ele não permite inserir o objeto, porque não existe uma parede onde a gente vai colocar essa porta, tá? Então o que é que a gente precisa fazer primeiro? Estender a parede que a gente criou. Fazer isso aqui logo dos dois lados. Eu vou até deletar isso aqui. Esses dois cotoquinhos de parede aqui que eu desenhei ficou no sentido contrário. E estender isso aqui até o final. Mesma coisa com essa parede aqui. Vou estender ela até aqui. Aí agora sim a gente pode inserir as nossas portas. Olha aí, chegamos lá. E essa daqui não precisa fazer nada. Ela já tá ok. Essa outra aqui a gente vai precisar inverter só a mão. Então, clica nela aqui. Agora não. Clica nela aqui. Inverter mão. E essas são todas as portas que a gente tem. Não, não. Tem a de 70, né? A gente já sabe que não vai ter essa porta de 70 lá. Então a gente vai usar essa mesma aqui como referência. Vamos duplicar. E aí na nossa cópia, vamos colocar 700 por 210, né? Por 700 milímetros por 2,100, né? 2.100 milímetros. Aplicar, ok. E olha ela aí, ó, do tamanho certinho. Vou colocar logo dos dois lados. Tá pra cá para depois a gente alterar. Aí, inverte a mão, inverte faceando. E essa daqui vamos precisar inverter faceando somente. Vamos dar uma olhadinha lá no 3D como é que ficou. Olha só. Já dá pra ver a portinha aqui, né? Portinha ali, tá? As portinhas todas colocadas aí. Beleza? Olha ela ali. Pá, tá? Ali é a porta. Essas paredes aqui, elas estão muito grandes, né? Olha só. Propriedades. Vamos ver aqui em parede. Altura 6 metros. Então, hum, vou clicar nela aqui. Pronto. Superior. Vamos precisar fazer isso com todas as paredes. Ai, ai.
Pronto, agora sim, tá mais direitinho aí, né? Na altura correta das nossas paredes. Vamos agora colocar as janelas. Aqui a gente tem uma janela de 1,80 por 1,10. Então, a gente vem aqui no objeto janela, 1,80 por 1,10. Ó, não tem nenhuma aqui que seja de 1,80 por 1,10. O mais próximo que vai ter é essa janela de correr de 1,80 por 1. Então, vamos utilizar ela. Vamos vir aqui em editar tipo, duplicar por 1,10. Ok? Temos que ajustar bem aqui também. Altura 1,10. Aplicar. Ok. Aí a gente insere ela aqui, ó. Pronto. Colocada. O comando janela vai ser WN, né, o atalho. Mas uma vez que a gente está colocando, ela vai colocando sempre aqui. Ela vai seguindo. Enquanto a gente não apertar ESC, a gente vai continuar inserindo essas janelas que são todas do mesmo tamanho, ó. 1,80 por 1,10. Opa, aqui já é diferente, 1,60. Então eu vou apertar ESC, saiu. E agora vamos pelo atalho, vamos apertar WN. Ele já abriu aqui o nosso comando janela. Vamos utilizar essa daqui como referência. Editar tipo, duplicar. E agora a gente quer 1,60 por 1,10. Ajusta aqui, aplicar. Opa, cadê? Deu certo. Ok. E coloca ela aqui, ó. Não saiu direitinho como a gente queria, né? Então vamos clicar nela aqui. Comando mover, MV. Aí vamos puxar ela daqui para cá. Ok? Só para a gente exercitar os outros comandos, né? A gente poderia inserir outra janela, mas eu vou utilizar bem aqui o comando espelho, ó. Espelhar, desenhar um eixo. Já selecionei ali. Vou pegar aqui essa parede do meio como referência. Jogou para lá e ok. Tá aí nossa outra janela aqui espelhada, tá? De 1,60 m por 1,10 m. Vamos olhar no 3D. Aí, várias janelinhas já colocadas, bonitinha. A altura do peitoril de 1 m, certo? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o piso aqui na nossa edificação. A gente vem aqui na parte de piso, a gente tem várias opções. Vou usar aqui o piso arquitetônico mesmo. Já abriram aqui algumas opções de desenho, né, para auxiliar a gente. É muito tentador pegar esse retângulo e sair fazendo logo um retângulozão grande, mas eu indico que não façam isso, porque pode dar problema depois na parte de fazer contagem de materiais, né? Ele vai acabar contando para mais. Então, o que a gente pode fazer é pegar os maiores ambientes aqui, né? Fazer aqui com o retângulo e depois a gente vai juntando tudo, alterando as linhas. Pegar aqui a linha. Esse aqui. Vamos botar a linha até aqui. Que a linha até aqui a gente completa. Pronto, tá arrumadinho aí.
Opa, esse aqui não deu legal, né? Ó, oi. Esse aqui a gente não pegou, pegou por fora. Então vamos lá fazer a linha de novo. Até aqui, até aqui. Seleciona aqui. Completou. Sobe até aqui, ó. Ajustar essa também. Ajustar essa até aqui. Tá ajustado aqui também. Vamos ajustar a porta do banheiro. Certo? Tudo colocadinho aqui então. Todas as nossas áreas que vai ter piso de fato selecionadas. Como a gente tem duas casas, né? São casas geminadas, a gente vai selecionar tudo aqui e vai espelhar usando essa parede central aqui como referência. Então tá aí toda a nossa área de piso, tá? Aí agora aqui na lateral, ó, em propriedades, a gente vai ter a altura do deslocamento. Se a gente deixar aqui em 3 metros, ele vai criar esse piso com 3 metros de altura e não é o que a gente está querendo. A gente está querendo um piso na altura do chão. Então a gente fica tentado a colocar zero. Só que se a gente colocar zero, ele vai pegar o topo do piso e alinhar no chão mesmo, no zero, fazendo com que o piso fique sobreposto a o nosso terreno que a gente criou, tá? Então, como esse piso aqui ele tem 150 milímetros de espessura, a gente vai colocar aqui 150 milímetros a altura do deslocamento, que aí ele vai ficar com 150 milímetros de altura a partir do solo, a menos que seja seu intuito mesmo colocar ele bem em rede com o solo, tá? Então, eu vou colocar aqui em aplicar e a gente já pode ver aqui, ó. Ah, eu esqueci de dar o OK. Pronto. Então, a gente pode ver aqui que ele já foi criado, ó. Tá aí. Todo o piso criado aí na nossa edificaçãozinha. Beleza? Agora, a gente vai criar o forro. Então, clicando aqui em forro, a gente vê aqui que nessa família do forro composto tem outros modelos aqui, mas vamos deixar o forro plano mesmo. E a gente tem duas opções: criar o forro automático ou efetuar o croquis do forro. Se a gente clicar em efetuar o croquis do forro, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento que a gente fez agora para o piso. Vamos ter que redesenhar aqui, selecionar todas as áreas que de fato vai ter forro, e aí depois a gente cria, tá? Não é bem legal isso, não. Vai demorar muito, vai dar muito trabalho, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos clicar em forro automático. E aí a gente clica nas áreas, ó, que vai ter forro, tá vendo? Clica aqui, clica aqui. Professor, não está acontecendo nada, a gente não está vendo ali. Mas aqui no 3D dá para ver bem que o forro está sendo criado. E ele está sendo criado aqui deixando um espacinho para cima. Por quê? Porque ele está criando aqui o forro. Vamos lá de novo, ó. Forro automático
com altura de deslocamento de 2,6 de altura. Então, esse forro ele está ficando lá em cima, mas ele está deixando 40 centímetros para que seja passado algum material, né? Passado alguma tubulação, alguma parte de elétrica, tá certo? Então, vamos lá criar o forro no restante dessas áreas aqui, ó. Aqui. Professor, teve uma área aqui que não pegou forro, né? Que não deu certo. Por quê? Porque não tem a parede aqui para fechar, né? Ele é aberto, então ele não vai pegar o forro aqui, tá bom? Vamos olhar de novo no 3D. Tá aí, tudo criado, o forro completinho das nossas casas geminadas. E para finalizar, a gente vai criar agora o telhado. Então a gente clica aqui em telhado, ó. Ele vai dar para a gente aqui a opção de criar no pavimento superior, inferior ou telhado. No começo dessa aula, eu disse para vocês deletarem o pavimento superior, porque a gente não ia utilizar, de fato a gente não está utilizando. Esse modelo aqui ele foi preparado inicialmente para um desenho, né, uma casa de 2 andares, mas aí eu desisti para a gente poder fazer mais rápido. Então, se a gente colocar aqui telhado, ele vai marcar a 6 metros de altura e esse telhado vai ficar flutuando. Então, não é de nosso interesse. A gente vai deixar marcado, então, pavimento superior, porque aí ele vai pegar como se fosse no início do pavimento superior, que é a 3 metros de altura, tá bom? Acima do pavimento inferior. Aí aqui sim a gente pode pegar, selecionar aqui toda a área, né? Vamos ver aqui se ficou tudo ok. Ó, aqui não está 100%, então a gente vem aqui no comando alinhar, define uma base, alinhou. Vem aqui no comando alinhar, define a base, clica no lado que vai ser alinhado. Agora vamos lá em cima, alinhar. Ah não, já está alinhado, beleza. Então pronto. Aqui a gente vê que tem 4 ângulos marcados. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter caimento para os 4 lados, tá? Então vou apertar aqui um OK. E tá aqui a nossa casa com o caimento para os 4 lados. Só que esse caimento para os 4 lados não é muito comum da gente ter aqui na nossa região. Geralmente o que a gente tem é o caimento para 2 lados só. Então como é que eu faço para remover um desses caimentos? Eu clico aqui na linha e desmarco essa opção, define a inclinação do telhado, tá? Aí eu venho aqui e desmarco a outra, ok? Certo? Professor, ficou muito inclinado esse telhado, eu quero um telhado com uma inclinação menor. Então dá um duplo clique aqui no telhado e vai aparecer aqui em cotas a inclinação que está de 57,73,5%. Vamos deixar em 30%. 30%. Aplicar. Dá o OKzinho aqui. E pronto, ele já está um telhado um pouco mais baixinho. E agora, para finalizar, a gente precisa completar essa parede aqui, né? Então, a gente vai clicar na parede e vai vir aqui em anexar topo base. Clica no telhado, clica fora e pronto, tá aí a paredezinha já anexada no nosso telhado. Certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula 2, tá? Na próxima aula a gente vai ver como fazer os cortes e organizar tudo nas pranchas para impressão. Até lá!